dia de sol e de luz a este Congresso e a Alenquer. Sem demoras e agradecendo muito a vossa participação e presença, damos a palavra ao Sr. Presidente da Comissão Organizadora e Diretor da CID, Professor Dr. José Eduardo Freire. Muito bom dia. Em primeiro lugar, saúdo os membros da mesa, em especial o Sr. Presidente da Câmara de Alenquer, Dr. Pedro Folgado, que representa a entidade promotora deste Congresso e que deve-se ao Sr. Dr. Pedro Folgado a iniciativa de lançar a ideia e de promover este Congresso, depois agregando um conjunto de instituições que aqui hoje estão aqui representadas na mesa e a quem muito agradecemos, fazendo desta terra e marcando a gênese do Congresso e também salientando um espaço genesíaco do tema fundamental deste evento, as tradições, as confrarias e as festas do Espírito Santo que aqui nasceram in illo tempore. Sou dos membros da mesa, o Sr. Presidente da Fundação Milênio BCP, o Sr. Dr. Fernando Nogueira, a quem agradecemos muito o apoio concedido a este Congresso, o Sr. Dr. Fernando Nogueira, que tem-se tornado, à frente da Fundação, que precisa um grande mecenas da cultura deste país e tem sempre nos apoiado com muito carinho todas as iniciativas culturais que temos realizado. A quem agradecemos de coração e aproveito para deixar estas palavras de agradecimento e de homenagem em nome também de muitos colegas que têm merecido o seu apoio. Agradeço imenso também ao Turismo do Centro, na pessoa do Sr. Presidente, que desde a primeira hora decidi apoiar este Congresso e marcando Alenquer como uma região importante para o turismo do centro e também à senhora doutora Ana Brunhosa, Presidente da Comissão Coordenadora do Desenvolvimento do Centro, a sua presença e também o seu apoio por intermédio do Centro, do Turismo do Centro. À senhora Presidente da Santa Casa da Misericórdia, da Aldeia Galega da Marciana e Vice-Presidente da União das Misericórdias, agradeço também todo o apoio e a sua presença, marcando também um dos subtemas que são tratados neste Congresso, sobre o Chapéu do Espírito Santo, o primeiro compromisso impresso das Misericórdias nos seus 500 anos. Ao senhor Presidente da Comissão Científica e Presidente da Confraria da Rainha Santa Isabel de Coimbra, agradecemos também todo o apoio, toda a parceria, permitir unir a Universidade de Coimbra, à nossa Universidade e à Câmara para promover em conjunto este Congresso. Fundamentalmente uma palavra de agradecimento a todos os conferencistas novamente, comunicantes, participantes, especialmente aos conferencistas que vieram de longe, do estrangeiro, nomeadamente do Brasil, de Espanha, de França, da Alemanha, que com a vossa presença e com a vossa adesão também ajudam a enriquecer e enobrecer este Congresso Internacional do Espírito Santo, que está a constituir um marco e uma referência para os estudos de um tema, de um filão da nossa cultura, que estava muito estudado setorialmente. E com as vossas contribuições podemos, de algum modo, fazer uma obra de que todos vão ser coautores, com o livro, talvez em vários volumes do Congresso, vamos fazer uma espécie de enciclopédia do Espírito Santo, e tornando-se certamente um marco a partir de agora, e graças à vossa contribuição à matéria-prima dos vossos estudos. Gostaria de aproveitar esta sessão para fazer uma pequena clarificação, e os congressos também servem para isso. Tem havido muitos debates interessantes, graças a contribuições estimulantes e algumas com alguma dimensão polémica, isso faz parte, e os espaços de debate só têm ajudado a aprofundar, a clarificar, e com essas contribuições melhorar também os resultados finais que vão ser traduzidos nos textos que vão estar no livro chamado Livro de Atas do Congresso,
que vamos preparar em suporte digital e em suporte de papel. Primeiro em suporte de papel e depois, mais tarde, vamos colocar no universo da internet para ser acessível, tornar acessível a todo o mundo, e especialmente às novas gerações. Mas gostaria de fazer uma clarificação, porque ontem uma colega, uma senhora professora e investigadora, colega e conferencista do Brasil, chamou a atenção para o título do Congresso. O título do Congresso chama-se Congresso Internacional do Espírito Santo, Gênese, Evolução e Atualidade da Utopia da Fraternidade Universal. Mas pôs em causa a proposição do Congresso Internacional do Espírito Santo, e ele entendia que ia ser sobre o Espírito Santo. Mas eu recordaria que a proposição do português de deriva, como todos sabemos, da proposição latina der, que tinha também o sentido que mantém ainda hoje de, acerca de, sobre, a respeito de. Tendo sido nessa acessão que usamos esta proposição para designar este Congresso. Congresso de, sobre, acerca do Espírito Santo. Tanto mais que esta proposição deu título a obras famosas como, por exemplo, De Amicitia de Cícero ou Da Alma, de Ânima de Aristóteles. E assim, com esta proposição que também significa sobre e acerca de, quisemos, com esta proposição, não dizer que o Congresso como possessivo do Espírito Santo, mas acerca do Espírito Santo, e fazer deste Congresso e deste evento o tema maior do que qualquer proposição. E assim fica tudo esclarecido para que não haja dúvidas. E quanto à propriedade do uso da proposição de. E assim sendo, desejo a todos que desfrutem aqui em Alenquer 3 dias maravilhosos do Congresso, desta bela vila, que graças à presença da Câmara, ao Sr. Presidente, ao também delegado, ao Sr. Vice-Presidente, Dr. Rui Costa, que se empenharam de alma e coração e com a presença constante e colaboração para que este Congresso se edificasse, e agora nos acolhe aqui maravilhosamente nesta vila, que é um espaço genesíaco das tradições do Espírito Santo. Muito obrigado, agradeço de forma muito especial ao Sr. Presidente da Câmara de Alenquer todo o apoio e acolhimento e a feliz ideia que teve em ter a iniciativa de promover este Congresso em território continental português e aqui na sua bela vila. Bem hoje. Muito obrigada, Sr. Professor. Usará agora da palavra o Sr. Presidente da Confraria Rainha Santa Isabel e também Presidente da Comissão Científica deste Congresso, Professor Dr. António Rebelo. Bom dia. Cumprimento, em primeiro lugar, os distintos membros da mesa. Cumprimento também todos os congressistas, todos os participantes. Vamos dar início a esta terceira fase do Congresso, que começou em Coimbra, já passou por Lisboa, agradecendo, naturalmente, na qualidade de Presidente da Confraria, ao Sr. Pedro Folgado, pela parceria que nos foi proposta à Confraria para co-organizarmos este evento que se tem mostrado, de facto, revelador e muito frutífero até agora, e continuará a ser, certamente, com toda esta pleiade temática que engloba a fraternidade universal, todo o conceito que está associado à fraternidade universal, em torno, naturalmente, do Espírito Santo e das diversas efemérides que procuramos celebrar ao longo deste Congresso. E, na qualidade de Presidente da Comissão Científica, agradecer, obviamente, às instituições que escudam cientificamente este Congresso, o Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos e o Centro de História da Cidade da Cultura e o CLEPUL, os dois primeiros sediados na Universidade de Coimbra e o CLEPUL da Universidade de Lisboa, pelo suporte científico que deram através de muitos dos seus investigadores a este Congresso que tem propiciado debates muito interessantes,
e certamente continuará a proporcionar, ao mesmo tempo também, todas as outras instituições científicas que de uma forma ou de outra se quiseram associar depois através do seu apoio, e reitero naturalmente os agradecimentos já propostos pelo meu colega professor José Eduardo Franco, dos apoios institucionais, porque um congresso desta dimensão não se faz naturalmente sem apoios. Resta-me apenas desejar que ao longo destes 3 dias aqui em Alenquer, depois iremos concluir depois com um momento mais lúdico em Coimbra, que os debates, as discussões, as propostas, as conferências possam proporcionar momentos proveitosos a todos os que participam neste Congresso. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente da Câmara. Em si, cumprimento todos os autarcas aqui presentes, e estão em número significativo. Sr. Presidente do Congresso, Professor Eduardo, e Sr. Presidente do Conselho Científico, meu caro conterrâneo, Professor António Rebelo, Sra. Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, Sr. Presidente da Fundação Milénio, Sr. Representante da União Misericórdias, caros e caros congressistas, 3 notas breves sobre aquilo que é o significado e a dimensão do Congresso que se iniciou em Coimbra, que esteve em Lisboa e hoje aqui em Alenquer, representa para a estratégia de um organismo como aquele que eu aqui represento, que é uma entidade regional que tem por missão o planeamento e a programação associada àquilo que nós hoje chamamos normalmente de atividade turística. Em primeiro lugar, porque este Congresso, e sendo o Congresso do Acervo do Espírito Santo, e na sua dimensão religiosa, tem naturalmente uma componente cultural muito forte. E nós acreditamos que todo o ato turístico é um ato cultural. E nessa medida, entendemos que o turismo cultural, e em particular esta dimensão de abordagem específica do turismo cultural, enferma aquela que é uma das nossas prioridades maiores e um dos nossos produtos turísticos mais maduros, que é de facto o turismo cultural do centro do país, e por esta via um sector e uma atividade que queremos crescente e que, de acordo com os dados que vamos recolhendo, tendencialmente crescente. O turismo cultural hoje ocupa de facto uma fatia importante, mais de 40% da procura turística internacional, quer por força das tendências nacionais e internacionais, que cada vez menos o turismo associado ao sol e praia, que durante muitos anos Portugal foi promovido, começa a baixar a procura, em detrimento de outros segmentos, de outras procuras, onde o turismo cultural é manifestamente crescente. E por isso, a primeira nota da nossa associação ao Congresso tem a ver com a nossa aposta estratégica no reforço, no posicionamento de um destino tão vasto como é o centro de Portugal, na afirmação naturalmente internacional e nacional e, em concreto, daquilo que é a sua mais-valia, dos seus territórios. A segunda nota tem a ver, e aqui na pessoa do Dr. Fernando Nogueira, que teve a generosidade na sua função enquanto Presidente da Fundação Milénio também se associar ao Congresso, mas dizer de viva voz e agradecer de viva voz porque já se associou a outros projetos do Centro de Portugal. Lembra a Feira do Património, e a Feira do Património também era uma manifestação cultural muito forte da região centro de Portugal, e dizia-me há pouco que está já com um novo projeto sobre o Santa Clara à Veiga, em Coimbra, que provavelmente também nos vai trazer informação rica e informação relevante também para o tema que seguramente é abordado neste Congresso. Mas nessa expressão faz provavelmente para nós uma outra dimensão, que é de aproximar territórios. O Congresso começou em Coimbra, o Congresso esteve em Lisboa, hoje está em Alenquer, o que é para nós uma outra força de não só reforçar o posicionamento dos territórios, mas de fazer com que os territórios possam convergir para uma estratégia comum. E é muito importante. Aliás, na professora Ana Brunhosa, nós depositamos naturalmente muito
do esforço, do entusiasmo, do empenho na coesão territorial e, de facto, este Congresso também traduz coesão territorial, porque ele aproxima, neste caso, aproxima quase as pontas dos territórios, no caso de Coimbra não tanto, mas no caso de Alenquer, que é verdadeiramente a parte de Sobral de Montagraço, os concelhos mais a sul do território que compõe hoje o turismo do centro de Portugal. E por isso, para além da dimensão naturalmente cultural e posicionamento estratégico, para além da coesão e dos territórios que aproxima, acreditamos nós que este Congresso também representa um passo relevante para 2016, 2017 e seguintes, que é o centro do país, que durante muitos anos esteve afastado da estratégia nacional para um setor específico, que é o setor do MICE, ou da Meeting Industry, congressos, convenções, seminários. Nós hoje temos, de facto, valências que precisamos de dar a conhecer, e o Congresso também nos ajudou a dar a conhecer aquilo que são os equipamentos, as infraestruturas que estão disponíveis no centro do país, em todos os concelhos, em muitos territórios, para poder captar cada vez mais convenções. Estas convenções, os seminários, os congressos, que podem ser realizados 365 dias do ano, também nos ajudam a mitigar algumas das nossas, ou alguns dos nossos constrangimentos. Nomeadamente, uma coisa que se ouve muito falar em turismo, que é a sazonalidade. Ela surge pelos picos de procura nos chamados meses típicos de verão e das férias e depois faz com que equipamentos e infraestruturas tenham baixas taxas de ocupação ao longo do ano. Os congressos também são importantes para contrariar e para mitigar esses constrangimentos. E por isso, acredito muito no Congresso, nas pessoas que o lideram e que o trouxeram e conseguiram concretizar, e também acredito no Espírito Santo. E por isso acho que este é um bom mote, não só para nos levar para esta jornada de trabalho, mas seguramente para nos augurar bons tempos, que é isso que nós precisamos. Muito obrigado e parabéns ao Congresso. Obrigada, Dr. Pedro Machado. Usarei agora da palavra a doutora Ana Brunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Sul. Muito bom dia a todos. Começo também por cumprimentar os ilustres membros da mesa, saudar a organização, saudar o evento, saudar a ambição do evento. Parece-me, olhando para o programa, que é um evento muito multidisciplinar e muito ambicioso e, portanto, saudar a organização, quer o Sr. Presidente, quer o responsável pela Comissão Científica e, portanto, pela coordenação científica e este cumprimento é extensível ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, que se associou e, portanto, saudá-lo, porque vou só dizer duas palavras. Eu nem estava a contar com esta deferência do Sr. Presidente, mas enquanto responsável de uma entidade que é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que entre outras missões tem a preocupação do desenvolvimento regional, da coesão, nunca é demais sublinhar a importância da cultura para o desenvolvimento dos territórios e para a coesão dos mesmos. E em tempos que nós, infelizmente, queremos esquecer de dificuldades, é a primeira área onde fazemos poupanças quando devíamos fazer investimento. E, portanto, não há povos desenvolvidos se não investirmos na cultura. O que distingue os povos desenvolvidos uns dos outros é precisamente o investimento que se faz na cultura, porque é isso que torna as nossas crianças mais criativas, empreendedores, bons homens de negócios, boas empresas. É isso que temos, que nos traz bons alunos para as universidades e, portanto, a seguir bons cientistas. E não quer demais dizer que quando falamos de cultura, falamos em preservar as nossas tradições, a nossa história e a nossa identidade. E não há inovação e não há desenvolvimento de um país se isso não for estudado, se a nossa história, as nossas tradições e a nossa identidade não forem respeitadas, mesmo quando projetamos o futuro e quando queremos diferente do passado. Esquecer o passado, esquecer a história, significa que
vamos sem bases, vamos sem estrutura quando planeamos o futuro, e como isso é importante. Queria aqui também, enquanto parceira de muitos projetos de cultura na região, dizer-vos que a nossa aposta tem sido neste tipo de organizações com projeção internacional, que, independentemente do local onde se façam, elas representem um conjunto de esforços, não sejam atos isolados, porque cada vez mais, quando falamos de coesão, temos que falar de pontes, temos que falar de laços e, portanto, temos que falar de redes, de múltiplos atores e de muitas ações. E, portanto, as iniciativas isoladas e pontuais pouco impacto têm. E, portanto, felicitá-lo, Sr. Presidente, também, e felicitar-vos pela multiplicidade de oradores, pela multiplicidade de temas, pelo que celebram também, para além do Espírito Santo, pelas centenas de anos que celebram a propósito deste evento. Acabo como comecei, a agradecer o convite e desejar-vos a todos muito bom trabalho e muito boas reflexões. Muito obrigada pela vossa atenção. Damos agora a palavra ao Sr. Presidente da Fundação Helena BCP, Dr. Fernando Nogueira. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Senhor Presidente da Região de Turismo do Centro, Senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Senhor Presidente da Comissão Organizadora, e prezado amigo Dr. José Eduardo Franco, Senhor Presidente da Comissão Científica, Senhora Representante da União das Misericórdias Portuguesas, Senhores Presidentes de Câmara, aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, umas poucas palavras para explicar porque é que a Fundação Helena BCP apoiou este Congresso. O Sr. Presidente da Câmara de Alenquer deu uma entrevista, uma audiência, uma conversa, e eu tive-a, e quando me foi presente o projeto, eu achei que era um projeto extraordinário, ambicioso, ousado, pela sua dimensão e diversidade, e pela novidade do tema que aportava e trazia para a discussão pública. Claro que deu-me garantias o facto de o professor José Eduardo Franco ser o organizador. Conheço de outras iniciativas, é um homem das grandes obras, das grandes realizações, e a diferença é que ele leva-as a cabo. Ele vai para a frente com elas. Há muita gente que tem ideias extraordinárias, mas nós sentimos que depois falta a força, a energia, o saber, a capacidade de relacionamento para as levar por diante. Importa referir que eu disse ao Presidente da Câmara de Alenquer, uma vez decidido o apoio, que estar presente em algum lado seria em Alenquer. Coimbra, Lisboa, já tem muitos acontecimentos, e seria também uma forma de homenagear o Presidente da Câmara Municipal de Alenquer. Porque é improvável que uma Câmara como Alenquer se abalance ter uma realização que envolve oradores quase dos 4 cantos do mundo, que ressuscitam um tema que estava esquecido, e é um tema crucial, do meu ponto de vista, face aos problemas que vivemos nos dias de hoje. O culto ao Espírito Santo e à fraternidade universal apareceu na baixa Idade Média, mas as boas ideias sobrevivem aos ciclos históricos, sobrevivem às vicissitudes da vida, e aqui está ela, pujante, e acredito que daqui em diante vai ser ainda mais pujante, dado o relevo científico que foi dado, as intervenções, o estudo de teologia, filosofia, história, sociologia, antropologia, que estão associados
a esta fraternidade universal, e o mundo, se calhar, nunca esteve tão carecido desse sentimento e dessa ideia boa que deixou marcas até hoje, como foi o exemplo apresentado pelo representante das Misericórdias. As Misericórdias tiveram um papel, e têm, fundamental, num período menos bom que a sociedade portuguesa viveu, e elas tiveram origem nessa ideia boa. E as ideias más fazem o seu caminho por si. O obscurantismo. Já repararam que há, hoje em dia, retorno às magias negras. As ideias más caminham por si. Hoje vivemos numa sociedade em que o ódio, em que as violações dos direitos mais primários da vida humana são objeto de notícia todos os dias. Surgem guerras fratricidas, coisas absolutamente alarmantes. Por isso nós estamos a precisar do espírito de fraternidade universal, e por isso felicito a Câmara Municipal de Alenquer e os organizadores, porque é uma ideia boa, é uma ideia sã e é uma ideia que faz falta ao mundo. Obrigado. Agradecendo as palavras do Dr. Fernando Nogueira, dou por fim a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Alenquer, Dr. Pedro Folgado. Ora, bom dia a todos. Cumprimento a mesa, começando aqui pela senhora professora, minha cara amiga Carla Pereira, em representação das Misericórdias Portuguesas, professor António Rebelo, professor Dr. António Rebelo, presidente da Comissão Científica, e que desde logo se associou a nós neste projeto tão ambicioso que foi montar este Congresso Internacional do Espírito Santo, ou sobre o Espírito Santo. Professora Ana Abrunhosa, também nossa amiga, Presidente da Comissão de Coordenação do Centro, e que nos tem apoiado sempre nestas iniciativas importantes na dinamização do território do ponto de vista da coesão. Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro, também, desde logo, percebeu que isto era uma iniciativa importante para o turismo do Centro, diferente de todas as iniciativas que têm apoiado, e por isso fazia sentido esse apoio. O professor José Eduardo, como disse o Dr. Fernando Nogueira, é uma potência que não nos deixa descansar e de facto é devido a ele, essencialmente, que este Congresso está a funcionar, está a decorrer e foi montado. E finalmente, Dr. Fernando Nogueira, muito obrigado por nos ter apoiado, por ter percebido que fazia sentido fazer este Congresso e fazia sentido que o partilhássemos com outros saberes, outros conhecimentos, não só portugueses como internacionais. Cumprimento também, para além da mesa, todos os presentes, os meus colegas presidentes de Câmara que aqui estão, que são vários, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, meus colegas vereadores, aqui presentes também, e demais autarcas. Agradeço também a presença dos oradores, dos conferencistas, enfim, de toda a gente que veio com o Espírito Santo a Alenquer, considerando que já estiveram em Coimbra e que já estiveram também em Lisboa, e que em ambas as fases foi muito, muito interessante, porque eu acompanhei sempre que pude, mas foram intervenções muito interessantes, muito diversas, e como alguém me perguntava no outro dia, mas como é que é possível estar 7 dias a falar do Espírito Santo? E eu respondi, olha, tenho que ver o programa, porque sem ver o programa não percebe de facto. E realmente é possível. E eu acho que 7 dias é pouco, não é? Portanto, muitos mais dias poderíamos estar a falar sobre o Espírito Santo e, enfim, tudo o que envolve e se articula com o Espírito Santo. Queria referir, mais uma vez, porque eu já referi isto, quer em Coimbra, quer em Lisboa, que concretizámos um sonho, não é? Um objetivo. Este Congresso Internacional foi um desafio que nos foi feito em São José,
São Francisco, portanto, quando lá estivemos em 2010, e alguém dizia, mas por que não fazer um congresso internacional em Alenquer, considerando que foram lá que se iniciaram as festas com a Rainha Santa Isabel e Dom Dinis. Esta ideia, enfim, amadureceu, cresceu, e aqui estamos hoje, aqui em Alenquer, em 2016, 6 anos depois, a fazer este congresso e a mostrarmos que foi possível e é possível fazer este congresso aqui em Alenquer. Queria agradecer mais uma vez ao professor Dr. José Eduardo Franco, Presidente da Comissão Organizadora, que brilhantemente, na minha perspectiva, conseguiu montar estes painéis, que são painéis complicados de montar, intercruzar os saberes, o conhecimento, enfim, pensou tudo ao pormenor, foi tudo conversado connosco, efetivamente, mas ele conseguiu brilhantemente estes oradores tão importantes para este tema e devido a ele, de facto, conseguimos ter um congresso brilhante. Agradeço também agradecer ao professor Dr. António Rebelo, Presidente da Comissão Científica, que, nessa qualidade, enquanto Presidente da Confraria da Rainha Santa Isabel de Coimbra, que diligentemente deu sempre o seu contributo, deu sempre a cara, passa a expressão, por este congresso e connosco também o construiu. Obviamente tenho que agradecer a todos aqueles que se envolveram na organização, no acompanhamento, na montagem deste congresso, que foram muitas pessoas, muitas horas de trabalho, porque nós nunca sabemos o que é que está por trás de uma coisa destas, mas de facto eu aprendi que há aqui muito trabalho subjacente, muito trabalho a ser desenvolvido. Agradecer a todos os parceiros, tanto institucionais, nomeadamente foram muitos, mas pronto, temos aqui hoje 2 importantes, o Turismo do Centro e a professora Ana Brunhosa, obviamente, e o Dr. Fernando Nogueira, que desde logo aceitou e percebeu que de facto era uma ideia muito interessante de ser desenvolvida. É um congresso com uma dimensão imensa para Alenquer, como dizia o Dr. Fernando Nogueira. Jamais pensei que se conseguisse montar um congresso desta dimensão, porque nós, quando pensámos em algo mais pequeno, mas efetivamente foi possível montar algo tão arrojado como este congresso. Hoje é de facto o início destes 3 dias, dos últimos 3 dias aqui em Alenquer, e é a conclusão deste congresso. Uma terceira parte, portanto, tradições do Espírito Santo, gênese, metamorfose e atualidades, sendo que a primeira em Coimbra foi sob a temática mais santa do que rainha, e a segunda parte em Lisboa, das utopias teológicas às utopias ecológicas. E, portanto, efetivamente, há uma diversidade muito grande de temas que foram abordados, muito interessantes e que se, de facto, articulam com o Espírito Santo e a sua temática. Esta temática também foi pensada porque, em simultâneo, neste ano 2016, existem várias comemorações importantes, tal como vem no programa. Os 800 anos da Fundação dos Franciscanos, os 500 anos da beatificação da Rainha Santa Isabel, os 500 anos da utopia Thomas More, os 500 anos do primeiro compromisso impresso das Misericórdias e os 300 anos da fundação do Patriarcado de Lisboa. E, portanto, esta feliz coincidência destas comemorações também permitiu que em 2016 se fizesse este congresso e Coimbra, Lisboa e, finalmente, Alenquer. Não vos quero ocupar muito mais tempo. Desejo convictamente muito sucesso para estes 3 dias de congresso aqui em Alenquer, que se partilhe muito saber, muito conhecimento, muita vivência, porque nós, quando efetivamente pensámos este congresso, e à semelhança de outros congressos que têm sido feitos, quer em São Francisco, portanto São José, quer nos Açores, Terceira, quer no Canadá, o enfoque tem sido muito na parte mais cultural, mais etnográfica, e nós, quando pensámos que seria muito importante essa parte também, para disseminar e as pessoas perceberem o que é que é em cada localidade e como é que abordam a temática do Espírito Santo, mas também uma parte muito científica, muito académica e com temas que se cruzassem com esta temática. E, portanto, estamos à espera das esperadas, famigeradas atas,
onde estará reunida toda esta informação, todo este conteúdo riquíssimo destes 7 dias intensos de trabalho do Congresso. Finalmente, espero vivamente que desfrutem de Alenquer. É uma vila pacata, uma vila muito sossegada. Espero que apreciem a sua riqueza histórica, a sua simplicidade humana, a sua verdejante paisagem vinheteira, porque nós somos um concelho de vinho, é de facto o nosso produto mais importante endógeno da região e, portanto, produzimos muito vinho. Somos aqui da região de Lisboa das regiões que produzem mais vinho, portanto, muitos milhões de litros que saem de Alenquer para Portugal e para o resto do mundo. Exportamos muito vinho para todo o lado e, portanto, temos paisagens lindíssimas de vinhedo e cada vez há mais aposta nessa paisagem, nessas vinhas. E, portanto, aconselho-vos vivamente a provar o nosso néctar, que é o vinho. Hoje temos, ao fim do dia, ao fim da tarde, um evento que é o Alenquer Wine Weekend, onde podemos provar, de facto, este néctar delicioso de Alenquer. E temos amanhã, ao fim do dia, uma peça de teatro, onde podemos confraternizar com a nossa Rainha Santa Isabel, junto ali às muralhas do castelo. Agradeço mais uma vez a todos, bem-ajam por estarem em Alenquer, por estarem connosco, desejo um bom congresso e bem-vindos, e espero que um dia voltem a Alenquer para ver que Alenquer, de facto, merece a vossa vida. Muito obrigado.